Olá pessoal, boa tarde, em diretamente aqui do NoShame Mobile. Bem, estou aqui mais uma vez a fazer algo que diz que não se faz, mas desta vez mãos livres, portanto já comprei aqui um suporte para o telefone, aqui para o Batmobile, neste caso NoShame Mobile. E então lembrei-me de estar aqui a fazer um live, já que assim podia partilhar com vocês algumas coisas que surgiu em pensamento. Então, primeiro, como disse um amigo meu aqui há pouco tempo, ou aliás, ainda há uns minutos, mais vale estar a ouvirem alguém falar para um telefone do que estarem a ouvir basicamente porcaria na televisão. Concordo, e isto vem trazer ao tema que eu queria falar com vocês, que é um feedback também que um amigo meu me deu há uns dias atrás, aliás, sobre os vídeos que eu fiz anteriormente, que é eu estar sempre a dizer que eu não sou, neste caso, influencer, ou não sou um expert, e nem quer passar por os expert, nem por nada do género. E a verdade é essa, eu não sou, e não é esse o meu objetivo, não é esse o meu objetivo de vida, mas faz parte, neste caso, aqui do nosso projeto e ambição de criarmos aqui o NoShame Movement como uma ONG nacional, e aliás, mais do que nacional, mundial, e lá chegaremos. E para isso, portanto, tenho que dar a cara e tenho que falar. E não é que eu tenha só para esclarecer isso, que há bocado também estava numa reunião e esse tema foi levantado, não é que eu tenha problemas em falar sobre esses temas, temas de vulnerabilidade e temas de... não me é fácil, verdade, admito, mas não tenho problemas de falar sobre isso. O meu desafio qual é? O meu desafio é falar para o telefone, basicamente. Estar eu feito camurso, ou feito urso, tira o cá, portanto a falar para um telefone, só para dizer que pronto, que estou aqui a gravar cenas. Enquanto que me é muito mais natural se eu estiver num formato de conversa com outras pessoas, ou me tiverem a perguntar, eu responder a perguntas do que estar eu. Average speed zone. Muito obrigado. Isto é a minha assistente que vai ali na bagageira, já agora, só para partilhar, que eu sou um bocado nabo para indicações, eu levo ali uma assistente na bagageira a dar-me algumas instruções. Portanto, voltando ao tema, é isso, portanto, eu não sou... A verdade é que é mais fácil eu estar a falar em formato de conversa, ou até mesmo entrevista, se quiserem chamar, do que estar aqui a mandar postas para o telefone. Assim sendo, não havendo esse formato ainda, portanto, o que eu queria partilhar era exatamente aqui o tema desse feedback que um amigo meu me mandou mensagem há uns dias atrás sobre a questão do nosso, como é que eu lhe hei de chamar? Estou aqui à procura de um termo em português que só me vem self-awareness, mas no fundo é autoconhecimento e a nossa autoconfiança, se o quisermos chamar, que também está muito relacionado com questões de insegurança, com questões de depois também de depressão até, ou estados depressivos, e depois sentimentos de tristeza e por aí fora. É um espiral em formato de casa de banho, basicamente. Portanto, o que ele me disse foi, e Fábio, se me estás a ouvir, um abraço para ti, foi, e com muita razão, continua a fazer o que estás a fazer, portanto isto mais palavra menos palavra, mas atenção ao que estás sempre a mandar para baixo e estás a tirar valor àquilo que estás a dizer, etc. E estás a tirar também valor ao dizeres isso, ao dizeres que não és um influencer e ao dizeres que não és um expert e tudo mais, estás a também tirar valor àquilo que estás a fazer e que queres fazer. Ora, palmas para ele, porque eu não posso bater palmas, estou a conduzir e não me quero escutar, mas a verdade é que isso é verdade, ele tem razão. E a minha psicóloga, que eu espero que não me esteja a ouvir, que não deve estar, ainda bem, se tivesse visto a mensagem dele, ela respondia por cima a dizer assim: eu disse, Tiago, o Tiago não pode ser tão rijo consigo próprio, ou tão duro consigo próprio, ou como queiram chamar. A verdade é que nós temos muito essa mania de, nem todos, felizmente, mas temos muita mania de, às vezes, nos cancelarmos, de nos
rebaixarmos e também reduzirmos o nosso valor. Aquela expressão de reduz à tua insignificância é uma forma muito simpática de reduzir e de atacar o ego a uma pessoa. E quando se fala em ego tem-se uma conotação muito negativa, mas a verdade é que nem sempre é negativo, ou não é tão negativo quanto isso. Porque nós precisamos de confiança, nós precisamos de segurança, precisamos de ter lá o nosso ego, seja masculino ou feminino. No nosso caso, uma vez que sou, no meu caso, uma vez que sou homem, o ego masculino. Portanto, em altas, no sentido em que não em demasia, mas também não em como é que se diz? Not too much, but not too less. Portanto, não em minoria também, que é para depois não haver essa situação de insegurança, de incerteza, e isso depois traduz no diálogo connosco próprios, ou connosco. Já viram que eu a falar é metade em inglês, metade em chinês, metade em português, portanto, lá está, estão a ver, aqui o diálogo comigo próprio. Anyway, isto tudo para dizer que a forma como nós falamos connosco próprios é muito importante, e uma das minhas também, um dos meus desafios, e a semana passada eu disse alguns deles, partilhei alguns deles. Outro que eu tenho é de facto também essa minha, já foi muito mais, para quem não acredita, mas a verdade é essa, é que de facto já foi, portanto, o tema de segurança, ou insegurança, o que queiram chamar, ou mesmo de autoconfiança. Isso depois leva a muitos temas, mas o que eu queria aqui dizer é que de facto nós, quando às vezes dizemos que não conseguimos fazer isto, ou que queremos correr, ou gostamos de fazer isto ou aquilo, mas que não conseguimos, logo aí já estamos a limitar-nos, e já estamos a limitar o nosso pensamento, e já estamos a dar até uma instrução. E agora vou aqui parecer aqueles gurus de barba e cabelo comprido. Portanto, eu não tenho cabelo, mas tenho a barba, imaginem o cabelo. A verdade é que estamos a dar instruções à nossa mente de que estamos a limitar, né? Ou seja, eu ao dizer que amanhã quero me levantar às 6 da manhã para fazer 10 km, e posso responder de imediato a dizer assim: eu gostava de me levantar às 6 da manhã para correr 10 km, mas não vou fazer, porque primeiro vai ser um desafio levantar-me às 6 da manhã, segundo, não vou correr 10 km. Portanto, essa é a realidade. Mas o que eu posso fazer é, sabendo dessa barreira, né, que nós também eu já vimos aqui partilhar, de algumas barreiras que eu tenho, o mais importante são identificar essas barreiras de antemão, para depois podermos então criar estratégias à volta delas para impedir que nós nos auto-sabotemos. Eu costumo dizer que a minha mente tem, e não é só a minha, mas a minha mente neste caso tem inteligência artificial, porque ela adapta os mecanismos de sabotagem e cria novos. Portanto, é uma coisa assustadora. Pronto, esta era a primeira coisa que eu queria partilhar. A segunda coisa, agora mais no formato do behind the scenes da série de Building an NGO in Public, para quem tiver interesse nisso. A verdade é que vamos aqui partilhar, eu e toda a minha equipa, vamos aqui partilhar, os entenderão sobre isto. Vamos partilhar vídeos ao longo dos dias e das semanas e do nosso percurso sobre como é construir uma ONG em Portugal e de Portugal para o mundo. Hoje eu tive uma reunião de mentoria sobre o nosso plano de marketing e ativação digital, muito interessante e também com um feedback muito positivo. É claro que é preciso muita coisa e nomeadamente é preciso tempo, que é para pormos tudo em andamento. E então o que é que nós vamos fazer? Uma das coisas que nós vamos fazer é vamos criar uma campanha com o mote Tu Não Estás Sozinho. Esta campanha é uma campanha direcionada a homens, e então estou a pedir já, eu e a minha equipa, aqui uma pausa, a minha equipa, a homens
Pessoal, desculpem lá, mas estava ao vivo e a cores, só que entretanto depois ligaram-me e era um telefonema que eu já estava à espera, a aguardar há bastante tempo e tive que atender. Tanto que houve ali um stress que eu nem sabia se estava a falar com aquela pessoa e se estava em direto ainda ou não, enfim. E neste momento estou a gravar um vídeo e não estou em direto porque eu reparei que no Instagram eu tenho que fazer, portanto tenho que gravar o vídeo antes de, tenho que gravar o vídeo e partilhar do último live antes de poder fazer outro. Ora, estando a conduzir não dá para fazer isso e também não é muito prático, já que eu preciso aqui de acabar só o pensamento que tinha antes. Portanto, estou a fazer este segundo vídeo no formato aqui do making of e assim aproveito e partilho também aqui algumas coisas. Como eu estava a dizer antes, que eu já não me lembro o que é que era, mas no seguimento da questão do Building an NGO in Public, a verdade é que neste momento então vamos fazer uma campanha que se chama Tu Não Estás Sozinho, em que estamos a pedir homens que já tenham tido questões com a sua saúde mental, já tenham passado por uma depressão, um burnout, ou já tenham tido, sei lá, vergonha sobre falar disso, já tenham tido dúvidas sobre, ou receio sobre falar esse tema, ou já tenham passado pelo estigma, ou já tenham sido vítimas de julgamento, ou o que quer que seja, e que tenham coragem que de facto de vir falar a público e de em breves segundos, estamos a falar aqui de 30 a 40 segundos no máximo, dizer algo tão simples como eu também já tive uma depressão, eu também já tive vergonha de procurar ajuda, eu também já tive vergonha de tomar antidepressivos, eu também já tive vergonha de ir ao psiquiatra e de dizer que ando no psiquiatra, também já tive vergonha de admitir isso perante o meu chefe, ou neste caso o meu antigo chefe, perante os meus amigos, perante os meus familiares. Por isso, tu se estás aí desse lado e se estás a ouvir isto, se já passaste pelo mesmo ou se estás a passar pelo mesmo, tu não estás sozinho, porque eu também já estive aí desse lado, sei o que isso é, sei o que isso custa e é por isso que nós estamos a criar esta campanha. Portanto, eu vou colocar aqui um link depois na descrição do vídeo, quando a minha equipa de marketing fizer o upload do mesmo para o nosso canal do YouTube. Vamos fazer esta campanha com mote de dinamização e sensibilização do nosso pilar de awareness, do No Shame Movement, para combater o estigma da depressão nos homens. E era isso que eu queria falar com vocês. Depois, o segundo tema, portanto isto vem a propósito da questão do marketing e do tema da reunião que eu tive sobre a nossa estratégia de marketing, em que saiu, portanto, no fundo essa campanha e outras coisas que estamos também a preparar, nomeadamente até o podcast. Ainda sobre o podcast, não sobre marketing, mas que de certa forma está relacionado, estamos também a contactar entidades, empresas, marcas que não tenham vergonha, ou falando pela positiva, que tenham orgulho em apoiar causas sobre saúde mental masculina, sobre projetos de impacto social, sobre projetos que querem e estão a ajudar a transformar a vida de homens, a vida de jovens também, para melhor, e acima de tudo a transformar e a mudar a narrativa sobre saúde mental em Portugal. Vamos começar por Portugal e depois então vamos para o resto do mundo. Daqui a uns anos devemos estar a fazer este vídeo in English, para que podermos chegar aos 4 cantos do mundo. Mas a verdade é que se tu és chefe de uma empresa, se tens contactos com uma empresa, com uma marca que tem budget para o vosso CSR, ou neste caso Corporate Social Responsibility, para não dizer aqui e não querendo ferir suscetibilidades
corporate social bullshit, portanto sem qualquer filtro. E se trabalhas numa empresa que se associa com estas causas, que se importa com estas causas, que apoia este tipo de iniciativa, projetos e, acima de tudo, que acredita nas pessoas que estão também por trás destes projetos e acredita no impacto que estes projetos têm e ainda vão ter na sociedade, entre em contato connosco, entre em contato com o nosso departamento de parcerias e os entendedores entenderão esta piada. Quer dizer, não é piada, é o nosso contacto de parcerias. Portanto, eu agora estou aqui com o papel de Business Development. Entre em contato connosco para podermos falar sobre uma colaboração e poder-vos ajudar-nos a levar o projeto do nosso podcast, que se chama Mentalmente Resiliente, que fala essencialmente sobre saúde mental masculina, em que já temos alguns nomes que eu não posso ainda revelar publicamente, mas posso-vos dizer que vêm falar a público, alguns deles pela primeira vez, outros vêm falar a público pela primeira vez sobre alguns temas que nós vamos trazer, e posso-vos dizer também que é o primeiro podcast em Portugal, em português de Portugal, neste caso português da Europa, a falar sobre, exclusivamente, saúde mental masculina. Não só para homens, atenção, mulheres, aqui sim vocês são muito bem-vindas e vão ser ainda mais bem-vindas, porque nós queremos ouvir-vos, porque nós sabemos que as mulheres têm um papel essencial na saúde mental dos homens, porque vocês, ainda mais que os homens, são muito mais desenvolvidas em termos emocionais e em termos de desenvolvimento pessoal do que nós homens, e eu assumo a minha parte. Portanto, posto isto, vocês mulheres também estão bem-vindas e serão bem-vindas e vão ser convidadas também ao Mentalmente Resiliente. Portanto, estamos à procura oficialmente de colaborações, apoios, incentivos, patrocínios, portanto, para podermos avançar com esta iniciativa, com esta atividade que vai encaixar no nosso eixo do awareness, que é muito importante para combatermos o nosso outcome, para nós, aliás, refazendo aquilo que eu disse, para nós alcançarmos o nosso outcome a longo prazo, que é de facto conseguirmos ser mais do que um market shaper a nível de estigma, conseguirmos ter um papel fundamental na mudança e alteração da narrativa sobre a depressão em Portugal. Porquê? E para terminar com isto, a depressão é uma doença, e mais uma vez eu não sou médico, não quero passar por médico, e os médicos que nos estejam a ouvir, se eu estiver a dizer baboseiros, por favor, comentem, enviem-me e-mails, ajudem-me a falar melhor, mas a depressão é uma doença muito, muito complexa. Cada cérebro é um cérebro único, o que funciona para mim pode não funcionar para o Zé, para o Manel, para o Joaquim, para quem que seja, mas no fundo é partilhar experiências que nos enriquece e que nos ajudam a criar estratégias diferentes. Portanto, é por isso que, através da mudança de narrativa e através de o impacto sistémico, que nós acreditamos, e particularmente eu, Tiago Valente, acredito que a depressão nos pode tornar mais fortes. Ou seja, e para clarificar isto, antes que hajam psiquiatras ou psicólogos que coloquem as mãos à cabeça, a verdade é que a depressão, quando tratada de forma correta e complementar, torna-nos mais fortes. E com isto eu vou dar o meu exemplo. Ou seja, eu tive a sorte de conseguir fazer desporto, eu tive a sorte de conseguir poder ter a capacidade de pagar a um psicólogo, de pagar depois também a um training, a um
um coach, um personal trainer, aliás, para me ajudar na parte do meu treino físico. Depois também ter a capacidade financeira para poder ir pedir ajuda a um psiquiatra, mas só fui pedir ajuda a um psiquiatra depois de ter passado por alguns, ter vencido, aliás, alguns estigmas que eu tive antes, mas isso fica para outro vídeo. Portanto, o que eu quero dizer é que tudo isto, todos os passos que eu dei, e eu não sou mais do que ninguém, mas todos os passos que eu dei foram passos complementares, sem eu saber aquilo que eu estava a fazer. E a verdade é que esses passos foram se encaixando no puzzle e ajudaram-me na minha recuperação. Hoje eu posso dizer que já não faço medicação, aliás, antidepressivos, faço medicação para o PHDA, mas isso também é outro tema, de outro vídeo, eventualmente, mas é opcional. Mas a verdade é que eu, para fazer essa medicação, tive de fazer todo um trabalho antes. E mais do que a medicação, o que me ajudou foi a minha terapia e a minha terapeuta, e um beijinho à minha terapeuta, se me estás a ouvir, obrigado por tudo que me ensinaste, a essa terapeuta e aos meus terapeutas que eu também tive no Dubai, neste caso, que também tive uma psicóloga no Dubai que me ajudou imenso, e foi com ela que ganhei o hábito de escrever. A ela não mando beijinho porque ela é italiana, portanto não percebe português, mas a verdade é que ajudou-me bastante. Portanto, isto para dizer que cada peça teve no seu lugar e cada peça aconteceu de forma natural, sem eu saber, sem eu dar conta. Portanto, a depressão torna-nos mais fortes, ou pode nos tornar mais fortes. Porquê? Porque eu hoje conheço-me melhor. E ainda agora falava com uma pessoa amiga, amiga é estar a ser se calhar um bocadinho mais, mas gostava de considerar meu amigo, mas a verdade é que já o conheço há alguns anos. E ele fez-me uma pergunta muito interessante, que é: mas como é que tu conseguiste de facto chegar a essa conclusão? Como é que tu conseguiste perceber-te que tinhas que fazer isso? E foi uma pergunta muito bem interessante, muito inteligente e muito bem feita. E a verdade é que eu só percebi isso depois de estar a fazer, porque eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu comecei a praticar desporto porque eu gostava de praticar desporto. Eu fui para o triatlo porque eu senti falta do bichinho da competição e queria testar uma coisa nova. E as coisas foram-se complementando. Portanto, e para me calar, e para finalmente concluir, a verdade é que a depressão a mim tornou mais forte, porque eu hoje, com 39 anos, quase 40, conheço-me melhor em 4 ou 5 anos do que durante 35 anos da minha vida. E porquê é que eu me conheço melhor? Porque eu fiz um trabalho gigante, e ainda o faço, e ainda tenho muito por fazer, de autoconhecer, de saber quando é que eu vou às compras, ou neste caso, quando é que eu vou aos pacotes de bolachas. Isso podemos falar noutro vídeo, e se querem que eu fale sobre isso, deixem em comentários. Já estou em formato pseudo-influencer, né? Mas, até pedi comentários e tudo, poça, esta agora saiu bem. Mas, portanto, porque eu fiz isso, porque eu continuei a praticar desporto, porque eu continuei a ir às minhas sessões de terapia, porque eu continuei a fazer medicação, enfim, porque uma série de coisas. Tive os meus momentos baixos, ainda tenho, hoje consigo lidar com eles melhor do que ontem. Amanhã espero conseguir lidar com eles melhor do que hoje, mas é isto que nos faz melhor. É isto que diferencia um ser que está em evolução, né? É isto que diferencia um homem que está em constante progresso. Ora, e agora aqui uma pequena boca de teasing ou de provocação para aqueles líderes ou para aquela malta mais trabalhadora, mais máscula, que acha que a depressão, a ansiedade ou estas coisas da cabeça não é para eles e não lhes toca. Ora bem, se na parte do desporto ou se na parte do trabalho vocês acham ou vocês conseguem ser ambiciosos, por exemplo, se vocês estão sempre atrás da próxima vitória no futebol, seja com o vosso Benfica, seja com o vosso Sporting, seja com o vosso Porto, com o Braga, com o Belém, seja com o que for, seja com o meu Sporting, clubismos à parte, agora vou-me calar, isto não devia ter sido feito, mas pronto, que se lixe, é formato live, sem filtros, zero vergonha. Mas, ou seja também no trabalho, em que
vocês conseguem colocar esse drive da ambição, porquê que vocês não são assim com vocês próprios? Porquê que vocês não são assim em dizer e em assumir que eu hoje não consegui dizer que senti-me vulnerável, ou com vontade de, sei lá, de chorar, ou com vontade de mandar tudo à merda porque estava ansioso, ou porque gritei com determinada pessoa, ou com a minha equipa, ou com os meus, sei lá, com os meus filhos, ou com o meu cão, papagaio, periquito, ou com seja com quem for, porque estava frustrado comigo próprio. Porquê que vocês não são capazes de fazer isso? Perguntem-se a vocês. Eu muitas das vezes falo por mim próprio. Eu muitas vezes só consigo chegar a essa conclusão depois do mal estar feito. Mas já chego, antes não chegava à conclusão. Portanto, pensem nisso. Porque se são capazes de ser ambiciosos no trabalho, também são capazes de ser ambiciosos com vocês próprios. E ser ambiciosos com vocês próprios é positivo. Obviamente, com contrapeso e medida. E atenção, aqui façam o que eu vos digo, não façam o que eu faço. Não sejam too much. Portanto, não sejam demasiado severos com vocês próprios. Portanto, e se vocês não conseguem ainda exteriorizar isso, escrevam. Partilhem com o cão. É o melhor ouvinte que possam ter. Partilhem com os vossos filhos de, sei lá, de 4 anos, que ainda não sabe falar, mas percebe-vos melhor que ninguém. Partilhem então com a vossa companheira, com o vosso companheiro, com aquele amigo mais próximo, com aquela amiga mais próxima. Partilhem com o anónimo, partilhem com um grupo de WhatsApp, partilhem com um grupo com o vosso psicólogo ou com a psicóloga, se não tiverem, procurem. Partilhem com um grupo de ajuda, partilhem, não fechem, não se isolem, não guardem para vocês, porque são essas pedrinhas que se vão acumulando que depois, a dada altura, dá cabo de vocês. E quando derem conta, vocês estão-se a dizer, eu não sei como, mas estou completamente na merda, sem vontade de fazer nada, ou super exausto, ou super estressado, ou super sei lá o quê. E não sabem como é que chegaram aí. Na verdade sabem, não deram é conta, porque foram essas pedras que vocês foram pondo na vossa mochila, uma a uma, as tais pequenas pedras, que depois encheram o saco e fizeram com que a mochila arrebentasse. Pessoal, fiquem bem, cuidem de vocês, vão-me calar. Eu agora estou aqui na dúvida se é de pôr isto na playlist do Making Of ou na playlist do Training. Não, vai para o outro, porque isto não foi um treino, foi o Making Of. Desculpem lá qualquer coisinha sobre estes 18 minutos que já aqui vão. E não tenham vergonha, sejam vocês mesmos. Só para terminar, e prometo que esta é a última, ainda agora estava a ouvir um podcast antes de começar isto tudo, que dizia usava uma expressão muito interessante. Vou tentar aqui traduzir de uma forma um bocadinho mais correta em português, mas usava uma expressão muito, muito interessante, que era: porquê que as crianças, as vozes, as árvores, portanto, porquê que as crianças fazem desenhos sem qualquer pudor e sem qualquer vergonha, mas depois, à medida que elas vão crescendo, deixam de fazer desenhos? Já pensaram nisso? Eu nunca tinha pensado. E a verdade é que eu, de facto, eu ouvi aquele... Muito obrigado. Só para saber, estou aqui em excesso de velocidade, PSP, GNR, Doutora Lídia, se me estás a ouvir, está tudo sob controle. A Lídia é uma amiga minha que trabalha na GNR, mas está tudo sob controle, portanto, estamos aqui tudo controlado. Portanto, voltando ao tema.